uma das pessoas que, quando soube de Brumadinho, não conseguia pensar em outra coisa? Você se espantou com aquela lama que tirou uma cidade inteira do mapa? Você foi uma das pessoas que se indignou que tudo isso foi fruto da ganância e de falta de planejamento? Você ficou com raiva quando disseram que foi um acidente? Se você foi uma dessas pessoas, é porque no fundo você sabe que achar que Brumadinho foi um acidente não tá ok, nem um pouco. Meu nome é Luna Zaratini e este é o canal Chutando a Porta. Oi gente, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Chutando a Porta. E a gente continua discutindo o que está acontecendo no nosso país, explicando como e por que cada coisa acontece. E a gente chega sem pedir licença, chutando a porta e falando o que precisa ser dito. E gente, hoje o assunto é um pouco mais sério do que o vídeo da semana passada. Todos nós vimos e nos sensibilizamos com a tragédia que aconteceu com as famílias em Brumadinho, com o rompimento da barragem da Companhia Vale. E já de cara eu peço para todo mundo compartilhar esse vídeo pra gente denunciar esse absurdo. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2015, uma catástrofe muito parecida aconteceu em Mariana. A população pobre e inocente acaba pagando pela sede de lucro dos empresários e pela falta de preocupação com a vida dos habitantes locais. Já são 134 mortos e centenas de desaparecidos, e esse número só vem aumentando. Uma lama que destruiu uma cidade, uma população. Alguns até trabalhavam na barragem. Uma lama que contém mercúrio, chumbo e outros metais pesados. E esse vai ser o ponto de partida do nosso vídeo. A lama que rompeu sobre os inocentes, mas que não chegou nos culpados. A culpa e a dor que sobrou para os que ficam. Imagina o que se passa na cabeça das pessoas que perderam familiares, pais, mães, filhos, que perderam e tiveram a vida inteira destruída. Como começar de novo? No meio de tanta tristeza, dor e sofrimento, a gente fica se perguntando, será mesmo que foi um acidente? Quem foram os verdadeiros culpados dessa tragédia? Para responder essas perguntas, a gente vai ter que voltar um pouco mais na história. Eu olhei aqui. E para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar um pouco atrás e entender como a Vale foi criada e o que aconteceu com ela nos anos 90. A Companhia Vale, antiga Vale do Rio Doce, foi criada em 1942 no governo do Getúlio Vargas. Durante 55 anos, essa empresa foi de capital misto e seu controle acionário pertencia ao governo. É tipo como funciona a Petrobras hoje. O Estado controla, organiza, mas qualquer pessoa ou grupo pode investir, comprar ações e receber os lucros. A Vale era um conjunto de 27 empresas, que iam desde a pesquisa de técnicas de subsolo, extração, mineração, transporte ferroviário e até atividades de química fina. Isso tudo até 1997. Há 20 anos atrás, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tinha uma política neoliberal de corte de gastos e privatizações, muito parecido com o que acontece hoje. Em outras palavras, o projeto do FHC era de privatizar, privatizar, privatizar. Privatizar, privatizar e privatizar. Com a desculpa de que pagariam as dívidas, mas a gente sabe que isso é meio contraditório, porque ele vendeu nossas empresas a preço de banana e a dívida duplicou. E aí a gente chega na história da Vale, uma empresa que é estratégica para mineração e infraestrutura. E a galera da Lava Jato adora falar que recuperou 10 bilhões. Mas só para vocês terem uma ideia, a Vale valia 100 bilhões e foi leiloada por 3,3 bilhões. Um completo absurdo. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Isso seria equivalente, por exemplo, a pegar um Onix. Não um Lorenzoni, o carro que foi mais vendido em 2018, que custa mais ou menos 37 mil reais e vender ele por 1.200. Então, você que é do MBL, que deve ter uns carros bem valiosos. Você aqui em Kataguiri, me vende seu carro por 1.200 reais. Eu juro que eu compro. Quando ela foi leiloada, num discurso de que ela gerava muito prejuízo, quando na verdade gerava lucro, e sob forte influência do José Serra, ministro do Planejamento, o Bradesco se tornou o maior acionista, seguido depois de outros acionistas estrangeiros. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR,
como um dos reis do narcotráfico. Foi inclusive o Bradesco que organizou o edital de venda da companhia. Coincidência, né? Apesar de vários protestos, manifestações, a população de fato nunca foi ouvida. Muito democrático, né? No mínimo, era para ter feito um plebiscito. A Vale é e sempre foi uma empresa focada em mineração. Uma atividade mais simples, de retirar minério de ferro do solo. A questão não é essa. A questão é que ela poderia se desenvolver muito mais. Só que internacionalmente nunca quiseram que a Vale se desenvolvesse. Nunca quiseram que ela, por exemplo, tivesse a transformação de ferro em aço. Sabe por que é assim? Para vocês terem ideia, uma tonelada de ferro custa $75. Já uma tonelada de aço custa $600. Quanto será que esse processo não geraria de emprego, de consumo? Além disso, os lucros que o Estado poderia ter para investir em saúde, educação, lazer, cultura. Mas hoje, com a Vale privatizada, os interesses são outros. Se a lógica da empresa pública é um investimento a longo prazo, com benefício para a população e para o país, as empresas privadas não têm o mesmo sentido. Elas visam lucro imediato, sem riscos, e não necessariamente investindo no desenvolvimento de novas tecnologias. Alô, Ciro, não é só você que fala de desenvolvimento, não. É por isso que hoje a Vale investe muito mais em marketing e imagem do que de fato em fiscalização e segurança das barragens. Tanto é que hoje ninguém mais lembra da Vale quando falamos de Mariana. Se não tivesse acontecido o Brumadinho, talvez nem lembrassem de Mariana hoje. No Brasil, hoje temos 24.000 barragens e apenas 3% dessas barragens foram vistoriadas. E como se não bastasse, Bolsonaro ainda ficava falando de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Mas agora deu na mão do Partido Novo, que de novo não tem nada. Quer voltar para as privatizações, para os anos 90, quando a gente ouviu El Chan, via a banheira do Gugu, isso quando não tinha apagão. Uma empresa alemã foi contratada para fazer uma avaliação sobre Brumadinho e ela avaliou que o risco era muito baixo. Só que acontece que essa empresa era do setor alimentício, ou seja, não tinha nada a ver com o trabalho que eles fizeram. Inclusive, os engenheiros estão sendo investigados. Mas, pasmem. Inclusive, os engenheiros estão sendo investigados, ao contrário dos acionistas, que ninguém está indo atrás deles. É por isso que a gente defende que a Vale e tantas outras empresas sejam estatais de caráter público. Não porque a gente acredita que o Estado tem que controlar tudo, mas porque a gente acredita que esse tipo de serviço é estratégico para o projeto de país. Um projeto de país mais justo e soberano, que melhore a vida da sua população. E aí vem o libertinho. Eu vou falar, aí vem o Bolsonaro, tá, gente? Pode ser Bolsonaro. Posso fazer assim? Mas em que Não faz sentido, né? E aí vem os bolsominions e falam: ah, Luna, mas empresa estatal é tudo corrupta. A questão, gente, é que a gente tem que cobrar a fiscalização e o combate à corrupção. Mas o que a gente está debatendo aqui são projetos políticos das empresas privadas e das empresas públicas. E assim, gente, vamos ser sinceros. Imagina se uma coisa desse tipo tivesse acontecido com a Petrobras. Imagina o quanto ia estar chovendo de gente pedindo privatização, falando que era caso de corrupção. Agora com a Vale é um acidente natural. Isso faz parte de um projeto político imposto, que não podemos ser coniventes. Por isso, gente, achar que Brumadinho foi um acidente não tá ok, tá ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse canal, deixe seu like aqui, se inscreva e não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram, @lunazaratinho. E se você quiser saber quem é o novo presidente da Câmara, não esquece de ver um vídeo da semana passada. Por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Se você quiser ajudar as famílias dessa tragédia de Brumadinho, a gente vai deixar vários links aqui de doação. É muito importante, galera.